vocês, né? Nessa manhã tão ensolarada. Deus tem nos abençoado bastante, né, nesses dias. E hoje, primeiro sábado do ano, né? É o sábado dedicado a... Quem sabe? Primeiro sábado do ano é o sábado missionário. Muito bem. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro, na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. São bons de Bíblia. E sua Bíblia aberta. A gente vai fazer aqui uma oração. Senhor Deus, queremos te suplicar que o Senhor possa nos instruir através dos textos que vão ser lidos aqui na Bíblia e no Espírito de Profecia. Que o Senhor possa nos inspirar, a nos animarmos a trabalhar para a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que neles existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Vamos parar por aqui. Nós, de fato, estamos há muito tempo esperando esse grande dia. Amém? Você tem esperado esse dia, o dia da volta de Jesus? É o nosso sonho, né? O nosso maior sonho é ver Jesus voltar nas nuvens do céu e nós podemos estar de cabeça erguida e Ele nos receber e nos dar ali a coroa da vitória, não é isso? Mas aqui o texto fala que além de esperar, nós precisamos apressar. E algumas traduções falam abreviar, não é? E desde quando eu me entendo por adventista, que isso vem sendo pregado, isso vem sendo ensinado na igreja sobre abreviar a volta de Jesus. Porque a gente sabe que a última coisa que vai acontecer para que Cristo possa voltar é o Evangelho ser pregado em todo o mundo, não é isso? Só falta isso acontecer. As guerras já aconteceram, as pestes estão acontecendo e guerras também estão acontecendo, as calamidades. Mas quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, virá o fim, não é assim? Existem alguns países realmente que ainda estão basicamente intransponíveis na presença do Evangelho. Por exemplo, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte não entrou. A Arábia Saudita também não entra. Tem uma certa dificuldade de entrar pessoas ali com Bíblia na mão, estudos bíblicos, e o Evangelho ser pregado naquelas regiões. Mas no restante do planeta, o Evangelho tem avançado bastante. Mas eu quero pregar para a gente aqui, que mora no Crato, que vive aqui nessa cidade, porque tem pessoas que ainda precisam ouvir bem pertinho de nós. E eu escolhi para estudar com vocês hoje, no primeiro sábado deste ano, estudar algumas passagens do livro Serviço Cristão. Aí eu pergunto, quem conhece aqui esse livro, Serviço Cristão? Levante a mão. É sério? Meus queridos, o livro Serviço Cristão
foi escrito pela irmã Laje. É um dos livros do Espírito de Profecia. E é um livro que eu acho que todo adventista, tenho certeza, que todo adventista deveria ler esse livro. Pelo menos os primeiros capítulos. Serviço Cristão é um livro que vai nos ensinar algumas coisas, mas principalmente nos puxar a orelha, certo? Nos motivar para o trabalho, para essa obra. E eu queria começar lendo com vocês alguns parágrafos do livro Serviço Cristão, está aqui na tela. Lucas, coloque aqui na tela por gentileza, tá bom? Primeiro slide, porque estou vendo aqui na TV, mas aqui não está aparecendo. O livro Serviço Cristão começa dizendo para a gente que o chamado de Deus para o serviço depende de agentes humanos, porque era muito cômodo para Deus ter colocado anjos para pregar o Evangelho. E eu vou dizer uma coisa: se anjos tivessem pregado o Evangelho, nem eu e você teríamos nascido, porque já teria sido pregado. Então nós não teríamos nascido. Então Deus, ele não permitiu que anjos fizessem essa obra, porque Deus, ele faz um chamado para seres humanos para fazer isso. Então vamos ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, Deus não escolhe como seus representantes entre os homens anjos que jamais caíram, mas seres humanos, homens de paixões idênticas às daqueles a quem buscam salvar. Interessante esse verso que essa frase que ela escreveu, porque veja, eu não sei de vocês, mas quando eu fui convidado a estudar a Bíblia, alguém chegou lá na minha casa e, por incrível que pareça, era um homem, não era um anjo, certo? Só que eu tinha 16, 17 anos. Quando a gente vê um pregador, eu era muito leigo, eu não entendia nada da palavra de Deus. Quando a gente vê uma pessoa, um pregador, uma pessoa que conhece a Bíblia, eu não sei você, mas eu fiquei admirado. Eu fiquei assim, poxa, como ele tem conhecimento, como ele é sábio, como essas palavras são belas, como ele tem uma cultura diferente da minha. E na minha cabeça aquela pessoa era um santo. E eu fui visitar a igreja central de Fortaleza num sábado, e teve uma pregação lá tão impactante. Como é que a pessoa prega tão bem desse jeito? Aí quando eu vejo esse verso, eu acho interessante. Quem prega são homens de paixões idênticas às daquele que buscam salvar. Aí eu comecei a entender que os pregadores, os professores que não estudam Bíblia, são homens com as paixões idênticas às minhas. E é aquela frase que diz: é um mendigo tentando alimentar um outro mendigo. É alguém que está com fome tentando dar comida para quem está com fome também. Todo mundo está no mesmo patamar. Por isso que Deus escolheu homens e mulheres com as mesmas paixões, com as mesmas dificuldades, com os mesmos dilemas, com as mesmas crises, para ensinar. Pessoas iguais a pessoas. Cristo se revestiu da forma humana para que pudesse alcançar a humanidade. Um Salvador divino humano era necessário para trazer a salvação ao mundo. E a homens e mulheres foi entregue a sagrada tarefa de tomar conhecida as riquezas incompreensíveis de Cristo. Veja bem, homens e mulheres foi dada essa tarefa. Aí eu faço a pergunta: você consegue pensar agora e você consegue se encaixar dentro desse texto? Você faz parte desse grupo de homens e mulheres que estão dispostos a encarar esse desafio, ensinar as pessoas. Passa o slide. Tem um exemplo clássico da Bíblia que diz assim, o anjo enviado a Filipe poderia ter ele próprio feito a obra pelo etíope, mas essa não era a maneira de Deus agir.
É seu plano que os homens trabalham. Veja, uma coisa de muito valor. Se eu chegasse aqui com uma coisa de muito valor, aqui no CRAV, onde é que você acha que deveria ser guardado? Ali no cofre do Banco do Brasil, no cofre do Bradesco, muito valor, né? Tem que ser bem guardado, né? Você guardaria uma coisa de muito valor num vaso de barro? Você guardaria uma barra de ouro no vaso de barro? Não, né? Pois Deus fez isso. Passa o slide aí, Lucas. Temos, porém, este tesouro, prosseguiu o apóstolo, em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, do poder seja de Deus e não de nós. Deus poderia ter proclamado sua verdade por meio dos anjos, sem pecado, mas esse não era o seu plano. Nós somos os vasos de barro, amém? Amém. Somos frágeis, não somos? Somos mortais, podemos ficar doentes, às vezes não sabemos nem falar direito, somos tímidos, não temos dinheiro, as nossas qualidades são bem pequenas, somos vasos de barro. Aí Deus escolheu vasos de barro para colocar o maior tesouro, para disponibilizar ao mundo o maior tesouro. Diga amém. Você e eu somos vasos de barro, mas não se preocupe, porque o tesouro foi colocado em nossas mãos, amém? Meus queridos, passa o slide, Lucas. Deus requer que toda alma que conhece a verdade se esforce por conquistar outros para o amor da verdade. Eu te pergunto aqui, tem alguém aqui que não conhece a verdade? Não precisa levantar a mão não, viu? Mas se você conhece a verdade, e eu conhecemos a verdade, e a verdade está na palavra de Deus, e a verdade é Cristo, vou ler de novo. Deus requer que toda alma que conhece a verdade se esforce para conquistar outros por amor da verdade. Eu sei que eu e você conhecemos a verdade. Eu não sei como é que está o seu, eu conheço o meu esforço. Eu não sei como é que está o seu esforço. Mas a Bíblia fala que todos que conhecem a verdade devem se esforçar. Eu te pergunto, o que é se esforçar? Se esforçar é ficar dentro de uma rede, de tarde, dormindo? Não. Quem trabalha com trabalho forçado sabe o que é se esforçar, botar força, né? É suar, é gastar energia, é empreender tempo, é empreender energia. Então veja bem, vou ler de novo. Deus requer, Deus pede, Deus exige que toda alma que conhece a verdade se esforce por conquistar almas. Aí você responda para você, como é que foi o teu esforço no ano passado para conseguir uma alma, conquistar uma alma? E o que é que você pretende em 2023 fazer, se esforçar para ganhar uma alma? Se você, na tua resposta aí, percebesse, não, meu esforço foi pequeno, vou ter até vergonha de falar meu esforço, mas eu pretendo mudar, eu preciso me esforçar mais, faça uma oração que o Senhor vai te ajudar, amém? Deus quer que nós nos esforcemos. Como poderemos ser considerados dignos de entrar na cidade de Deus, se não nos dispomos a fazer verdadeiros sacrifícios para salvar almas que estão prestes a perecer? Sacrifício, essa é a palavra. Nós precisamos nos sacrificar, sim, irmãos. Sacrificar tempo, sacrificar dinheiro, sacrificar até a saúde para fazer esta obra. Pode passar o slide. Veja que coisa interessante. Às vezes a gente acha que é dificultoso. A irmã Wanda aqui, eu acho que eu digo assim, ela prega o evangelho quase que por osmose. Vocês sabem como é por osmose? Osmose é uma coisa que acontece naturalmente. É a passagem da água de um meio mais concentrado para meio menos concentrado mais concentrado, certo? A irmã, quando vê alguém, ela prega por osmose. Como é que é isso? Olha só. Temos, porém, em sua sabedoria, o Senhor põe os que estão à procura da verdade em contato com os seus semelhantes que a conhecem. De vez em quando aparece alguém lá no box, né, irmão? E ela olha assim para a pessoa lá no... Rapaz, ele vai ter que ouvir. Porque Deus coloca as pessoas em contato com pessoas. Você já percebeu isso? Você já percebeu que alguém colocou alguém em contato contigo para tu pregar? Você assistiu o teu coração aqui, né? Você dizer assim, é hora de eu falar para essa pessoa.
Às vezes uma conversa, você está conversando uma coisa que tem nada a ver do trabalho, aí você surge um assunto, é hora de eu falar. Porque Deus é que faz isso, é Deus que permite que pessoas entrem em contato conosco. A gente precisa ter sabedoria e dizer, vamos lá estudar. Aí vou contar aqui um testemunho de quarta-feira, eu achei interessante. Que ela convidou alguém para estudar a Bíblia, e ela disse assim, eu estou lhe convidando para estudar a Bíblia. Eu não estou lhe convidando para você vir para a igreja, não. É para estudar a palavra. É nem para ser crente, né, irmão? Mas não vai ser crente, naturalmente por osmose também, viu? Vamos lá. É plano do céu que os que receberam a luz comuniquem aos que se acham em trevas. Meu amigo, não é por falta de luz não, viu? A gente vive num ambiente muito iluminado. Quem está em trevas é quem está lá, na situação de desespero, querendo se matar nas drogas. Mas nós temos a luz, temos a esperança, e é comunicar a esperança para as pessoas. Pode passar o slide, Lucas. Olha, isso aqui tudo é do livro, repito, Serviço Cristão. Esse livro, amigo, se você não quiser nem ler, você pode ouvir, certo? Ah, não gosto de ler, eu estou com a minha vista ruim. Pois escute o livro. O livro está gravado, alguém já leu para a gente. Não é desculpa não conhecer. Vamos lá. Deus poderia haver realizado seu desígnio de salvar pecadores sem nosso auxílio, mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar a sua obra. Olha que coisa interessante, meus amigos. Olha o que é que nós ganhamos ao pregar o Evangelho. Nós adquirimos um caráter semelhante ao de Cristo, amém? Porque Jesus Cristo, o que ele mais fez até foi pregar. Ele passou 3 anos pregando, não teve descanso, era 3 anos, foi 3 anos anunciando o reino dos céus. Então nós, ao fazermos isso, eu acho que o maior beneficiado é quem prega. Já percebeu isso? Porque você fica ali se alimentando sempre, aumentando sua fé, não esmurece. Esse verso aqui é conhecido demais, passa aí, é muito conhecido, é emblemático, está no livro Serviço Cristão. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Se você é batizado na igreja adventista, você já é um missionário, amém? Porque quem nasce nas águas, nasce também no Espírito, e nasce como missionário. Aquele que bebe da água viva, faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo no coração é uma vertente do deserto, fluindo para o refrigério de todos, e tornando os que estão prestes a perecer ansiosos de beber da água da vida. Meus irmãos, veja que coisa linda. Matar a sede de quem está com sede, matar a fome de quem está com fome, tirar a corda do pescoço daquele que está querendo se matar, só através da palavra, só através do testemunho, através de um contato, através de um esforço. Agora eu te pergunto uma coisa, alguém pode pensar assim, mas como? Quando? Quando eu vou fazer isso? Quando você deve fazer isso? Irmão, não sei se vocês pensam na aposentadoria. De vez em quando eu penso na minha aposentadoria, sabe? Ah, se um dia me aposentasse. Mas aí, quando eu me aposentar, não sou que eu trabalhei lá os 300 anos aí que o governo que a gente trabalha agora, né? Trabalhei, me aposentei. 65 anos aposentado. O que eu falei da minha vida? Meu irmão, tem tanto o que fazer, né? Sabe por quê? Porque a obra é vitalícia. Passa o slide aí. Olha como a obra é vitalícia. Salvar almas deve ser a obra vitalícia de todo aquele que professar seguir a Cristo. Você só vai parar de pregar quando você não puder mais pregar, quando você não puder mais andar, você não puder mais falar. Mas enquanto você estiver respirando, pensando, raciocinando, conseguindo ler, conseguindo falar, é meu e seu dever pregar, porque é uma obra vitalícia. É até parar de respirar, viu, irmão? Pensa aposentadão. Você pode se aposentar do trabalho, mas isso aqui não. Somos devedores ao mundo pela graça que nos foi dada por Deus. Amém. Pela luz que brilhou sobre nós e pela beleza e poder que descobrimos na verdade. A pregação, a obra é vitalícia porque nós somos devedores. Ninguém vai pagar, lógico. Ninguém vai pagar a salvação pelo ensino, pelo estudo bíblico. Mas toda pessoa que crê na verdade
deve permanecer em seu lugar, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu irmão, eu não sei o que é que você faz durante a semana. Eu não sei como é que você vive, o que é que você faz, que hora você se acorda, como é o seu trabalho. Mas olha o que é interessante. Há para cada um alguma coisa para fazer. Eu tenho que fazer, você tem o que fazer. Eu não estou falando aqui de fazer coisas do dia a dia, estou falando do evangelho. O que é que você pode fazer durante a semana? Pensa bem, a tua vida, onde é que você anda, com quem você convive, com quem você fala, o que você tem feito. A pergunta é: toda pessoa que crê, né, deve permanecer onde está e dizer assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Você não precisa pregar lá na África, pregar em São Paulo, pregar lá em Nova Olinda, não. Estou diminuindo o espaço, né? Pode, eu não preciso ir para a rua do Melo. Lá onde você está. Você está lá no trabalho, caladinho, né? Tímido. Aí você diz assim: Senhor, eis-me aqui. Estou aqui no trabalho. Envia-me a mim. Olha que coisa linda, né? Você está lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade. Você está aqui sentado aqui na cadeira, no banco da faculdade. Aí você olha e diz: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Ele vai enviar. Diga amém. Amém. Ele envia. Ele enviou Isaías, que disse isso aqui, né? Ele enviou. Frase linda essa aqui, ó. Vamos lá. Frase linda demais. Passa o slide. Essa vocês conhecem também, ó. Fraca e defeituosa como possa parecer, a igreja é o único objeto sobre que Deus concede em sentido especial sua suprema atenção. Amém? Amém. A igreja realmente é frágil. A igreja realmente é defeituosa, fraca e defeituosa. Mas é o único objeto de Deus que Deus concede sua suprema atenção. Olha só que coisa linda. Deus concede sua suprema atenção sobre a igreja. Amém? Amém. Tanto é que Jesus, quando ele ascendeu ao céu, ele falou assim: olha, eu estou indo, mas eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Ele está conosco. E ele enviou o Consolador. E é o Consolador que faz a obra. O Consolador quer só nos usar, meus irmãos. Ele quer que nós trabalhemos. A atenção de Deus está sobre a igreja, está sobre mim e sobre você. Amém? É o cenário da sua graça, na qual se deleita em revelar o seu poder de transformar corações. Meus irmãos, passa o slide, Lucas. Maravilhosa é a obra que o Senhor se propõe a realizar por intermédio da sua igreja, a fim de que o seu nome seja glorificado. A igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Amém? Amém. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Amém. Muitas vezes a gente tem tratado a igreja como talvez um local de encontro, um local onde vou me alimentar, recarregar as forças espirituais. A igreja tem esse papel? Tem papel sim, de acolher. Mas a igreja, mais do que isso, a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Meus irmãos, a igreja, ela vive na luta. Hoje, aliás, amanhã, vai começar um Caleb. Diga amém. Porque a igreja é um instrumento de Deus para a salvação dos homens. Amanhã começa um Caleb lá no colégio Vicêncio Barreto, ali no bairro Gisélia Pinheiro, mais conhecido como Batateira. Juvencio Barreto, né? Escola. Vão ser 10 dias de evangelismo. Depois vai migrar para cá esse Caleb. A turma vem para cá, para a quadra aqui do Mutirão, onde a igreja central vai participar. Diga amém. Amém. Onde você vai participar. Diga amém. Amém. Diga assim: eu vou participar. Eu vou participar. Amém. Porque, irmão, você é a igreja, eu sou a igreja. E a igreja é um instrumento que Deus usa para a salvação dos homens.
Deus quer te usar, quer me usar para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Amém? Passe aí, Lucas. Toda pessoa tem o privilégio de ser um conduto vivo pelo qual Deus pode comunicar ao mundo os tesouros da sua graça e as insondáveis riquezas de Cristo. Amém? Presta atenção, que eu vou falar agora. Não passo o slide agora não, Lucas. Nós temos o direito de ficar de braços cruzados. O que você acha? Até tem, mas o resultado não vai ser bom não, viu? Ficar de braços cruzados. Olha só aqui, ó. Ninguém pense que tem o direito de cruzar os braços e não fazer nada. Que alguém possa ser salvo estando na inolência e na inatividade é uma completa impossibilidade. A igreja deve ser ativa se quiser ser uma igreja viva. Presta atenção, meu irmão. Para a gente ficar vivo, o que a gente tem que fazer? Se exercitar. Se você não, agora eu quero ficar vivo, passar o dia todo deitado, vou me deitar de novo, virar o dia deitado, não quero nem me mexer para ficar vivo. Será que alguém consegue ficar vivo sem se mexer? Pode até ficar alguns dias, vai ficar atrofiado, vai ficar doente, não vai conseguir nem respirar direito. Movimentar, o movimento nos torna vivos. Aí eu te pergunto, será que a igreja, e a igreja repetiu, eu e você, podemos continuar vivos sem se mexer? Será que nós estamos aqui todo sábado, quarto domingo, babando sermão, enchendo o busto de mensagem? Aí grava diabetes aí, toda mensagem. Diabetes espiritual, certo? Vai ter uma taxa de triglicerídeos aí lá em cima. Só comendo sermão e não trabalhando para suar. A igreja morre. Se a igreja for uma igreja inativa, ela morre. Eu estava lá em Fortaleza nesses dias e conversando com uma prima minha que é adventista, e ela comentando que a igrejinha dela só tem 6 membros. Fiquei triste por isso, rapaz. Disse que tinha uma pessoa que era muito ativa na igreja, muito ativa, e essa pessoa viajou para outro canto, e a igreja ficou com 6 membros, quase fechando as portas. Tristeza, irmãos. E ela falou, Raimundo, tem muita igreja fechando porta aqui em Fortaleza. Mas por que fecha a porta de uma igreja? Porque está inativa. Se os irmãos fossem ativos, como é que fecharia a porta de uma igreja? Se todo mundo trabalhasse juntos, não só nas costas de uma pessoa, não fecharia. Mas uma igreja inativa, a tendência é fechar as portas, ficar só o prédio, ficar doente, né? Passe, Lucas. O Senhor fez de sua igreja o reservatório de influência divina. O universo celestial está à espera de que os membros se tornem canais pelos quais flua para o mundo a corrente de vida, a fim de que muitos se convertam e, por sua vez, se tornem condutos pelos quais a graça de Cristo flua para as regiões desertas da vinha do Senhor. Eu falei para vocês no começo que na Coreia, está difícil entrar na Coreia, mas não é impossível, para Deus não tem nada impossível. É preciso que se tome corpo, e Deus vai mexer as pedras do jogo para que entre na Coreia esse evangelho, para que entre na Arábia, vai mexer assim, vai entrar. Só que para isso tem que haver um novo. Olha, o universo celestial está esperando, está à espera de membros que se tornem canais, que fluam. Você e eu somos canais para que flua a mensagem do evangelho, amém? Você quer ser o canal? Você está sendo o canal? Se você não está, queira ser um canal para que flua essa mensagem do evangelho, a mensagem da graça salvífica de Cristo. Vamos passar mais um, estamos quase finalizando. A ociosidade e a religião não andam de mãos dadas. Olha que interessante, não dá para ser religioso, ser adventista ou ficar adventista aqui, certo? E ser ocioso, porque não anda de mãos dadas. E a sua causa, e a causa de nossa grande deficiência na vida e experiência cristã é a inatividade na causa de Deus. A igreja tem apostasia. De vez em quando sai o membro aí pela janela, entra pela porta e pela janela, né? Porque assim, a igreja tem porta de entrada, mas tem porta dos fundos também. E de vez em quando alguém se revolta, sai, fica falando mal da igreja e fica triste, né?
Porque sair daqui dá uma tristeza, irmãos. A igreja querer sair. Nós amaríamos mais essa igreja. Amaríamos mais a mensagem. Os músculos do vosso corpo se tornarão fracos e inúteis, se não se conservarem em exercício. E o mesmo se dá com a natureza espiritual. Se quereis ser fortes, tereis de exercer vossas faculdades. Deus deu dons e talentos para cada um de nós, amém? Você tem um talento, meu irmão. Você tem um dom, meu irmão. Exercite seu talento. Pense qual é o seu talento. É falar? Fale. É cantar? Cante. É escrever? Escreva. É orar? Ore. É interceder? Interceda. É vir para a igreja? Vem. Você tem um talento. Diga amém. Amém. Descubra o seu talento e bote esse talento para funcionar na obra de Deus. Mais um, falta só mais 2, viu? Não é somente pregando a verdade ou distribuindo literatura que devemos ser testemunhos de Deus. Lembremos-nos de que uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo. E que o cristão que não é fiel à sua profissão causa mais dano ao mundo do que um mundano. Meu irmão, isso aqui é de arrepiar. Hoje, o cristianismo aqui no Brasil está em traças. O que se usou e se usa o nome de Deus pelo ódio não é brincadeira. Como restaurar isso? Eu acho que ficar calado é um bom começo. Não se meter em confusão, ficar calado. Começar por aí. Em ambientes que ele deve ficar calado. Porque o testemunho, muitas vezes, fala mais alto que qualquer pregação. Olha que coisa incrível, né? O mau testemunho de um cristão é pior que o mundano. É verdade. Porque o mundano, ele não sabe o que está fazendo, já está lá. Mas um crente, um que diz que é de Cristo, que anda com a Bíblia embaixo do braço, anda todo empacotado, dando mau testemunho, fecha a porta, meu irmão. Fecha as portas da pregação do Evangelho. A gente precisa abrir caminhos, abrir pontes, né? Dando testemunho, pedindo a Deus que nos ajude. E para finalizar, meus queridos, o último slide. Que coisa linda isso aqui, ó. Aí, né? Em nossa vida aqui, posto que terrestre e restrita pelo pecado, a maior alegria e mais elevada educação se encontram no serviço em prol de outrem. Olha que coisa interessante. Você pode ter todas as alegrias do mundo, você pode conseguir todos os títulos, terminar uma graduação, fazer um mestrado, doutorado, pós-doutorado, passar num concurso público, construir uma empresa, ganhar dinheiro. Não é pecado fazer isso, não. Mas aqui o texto diz que a maior realização que o ser humano pode ter, a maior alegria e mais elevada educação se encontram no serviço em prol de outrem. E no futuro estado, livres das limitações próprias da humanidade pecaminosa, será no serviço que se encontrará a nossa máxima alegria e a mais elevada educação. A coisa mais importante que eu e você devemos fazer é isso aqui, é pregar a mensagem. A gente pode trabalhar, lógico, a gente tem que viver, né? A gente tem que colocar o feijão dentro de casa, na panela. A gente pode construir uma casa, pode, a gente precisa ter um teto para morar. A gente pode sonhar, podemos sonhar. A gente pode, sei lá, fazer de coisas. Mas a coisa mais importante, que aqui eu vou até usar a lição da escola sabatina, que é acumular os tesouros do céu, está aqui. E no futuro estado, livre das limitações da própria humanidade pecaminosa, será no serviço que se encontrará a nossa máxima alegria e mais elevada educação. As riquezas da glória desse mistério, que é Cristo em vós,
a esperança da glória. Amém? Que Jesus possa habitar no meio do teu coração nesse ano de 2023. Meus irmãos, trabalho tem, viu? Você